O senador Marcos Duval recebeu da tribuna a solidariedade de colegas senadores ao expor o absurdo da situação a que está submetido. O senador lembrou que, no momento, seu único meio de comunicação é a tribuna, já que está censurado a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele lembrou que foi censurado por seu esforço em trazer ao conhecimento dos brasileiros os verdadeiros fatos em torno do dia 8 de janeiro. O senador se emocionou ao relembrar a operação a que foi submetido, apontando: um senador da República que não cometeu nenhum crime, mas que já paga a pena como se condenado fosse. Condenado pela imprensa, condenado pela sociedade, condenado por todo mundo que não conhece a minha história. Isso pela insistência em descobrir a verdade e em usar o que eu sempre aprendi em prol dos brasileiros. Marcos Duval lembrou seu esforço para mostrar fatos que estão sendo confirmados pela CPMI do dia 8 de janeiro, apesar das manobras de lulistas para impedir as investigações. Ele disse: evidências estão vindo à tona todos os dias e todos os dias tentam desviar o caminho da verdade. Não enviam, por exemplo, o conteúdo das gravações das câmeras, em que certamente veremos imagens, eu já passo logo para vocês, das câmeras da Força Nacional imobilizada, paralisada e inerte no estacionamento ao lado do Ministério da Justiça. É isso que vocês vão ver nos vídeos. Eu tenho do lado esquerdo, do lado direito não tem essa imagem. Embora estivesse lá a Força Nacional, esse contingente foi impedido de conter a violência e a destruição do patrimônio público. Eles estavam vendo e foram impedidos de atuar. Qual o temor de se enviar o conteúdo das câmeras requerido pela CPMI e mostrar essas e outras verdades? Por que esconder? Porque tem algo a esconder, não quer mostrar a verdade. Muito do que eu falei ainda lá em janeiro está sendo mostrado aos poucos. O senador questionou a censura que lhe foi imposta. Tiraram as minhas redes sociais do ar, com 5 milhões de seguidores que acompanhavam o nosso trabalho aqui de forma monocrática, com todo o meu conteúdo e a história da minha vida, inclusive as prestações de contas que eu tinha no meu site pessoal, onde eu pedia para que os brasileiros me ajudassem a fiscalizar. Até o meu site pessoal tiraram do ar, e isso foi contestado pelo Twitter, pelo Google, pelo Instagram, que ele estava violando a Constituição brasileira. Aí eu pergunto, eu mereço essa censura? É lícito isso, censurar um senador? Está na Constituição? Não está. Então, Deus, o tempo e a verdade estão sendo meus juízes, esses três. O senador Eduardo Girão, em resposta, manifestou sua solidariedade ao senador Marcos Duval e lembrou que já há outros parlamentares que vêm sendo censurados, apontando que estão sendo transformados em parlamentares zumbi. Girão disse: me perdoe fazer uma comparação, mas já aconteceu isso na Câmara e acontece o parlamentar zumbi, sabe? Tirar suas redes sociais, que é uma extensão do mandato, não é correto fazer isso sem o devido processo legal. Girão cumprimentou Duval pela resiliência e disse: o que estão fazendo com o senhor, eu acho um equívoco muito grande, uma injustiça. O senhor conte sempre comigo, porque é questão de ser justo, e eu percebo que o senhor foi silenciado. Isso é uma violência contra o senhor. Girão acrescentou: o seu gabinete foi invadido aqui dentro do Senado Federal, algo surreal. É o seu gabinete de trabalho no dia do seu aniversário, ou seja, teve um quê de crueldade. O senador Plínio Valério, ao iniciar seu discurso, também manifestou solidariedade a Duval e lembrou a responsabilidade do Senado Federal. Ele disse: quero dizer ao senador Marcos Duval que eu compartilho o sentimento do Girão. Nós comentávamos que a injustiça que estão cometendo com o senhor nos fere a todos, nos sensibiliza, porque o que estão fazendo com o senhor é desumano, além de desrespeitoso e ilegal. Eu tenho muita esperança de que este Senado um dia
Tome providências para a gente equiparar, igualar, colocando alguns ministros do Supremo nos seus devidos lugares, dizendo a eles que não são semideuses e provar com isso, com ações que nós, senadores, podemos fazer, como empichar um deles. O senhor tem a minha solidariedade, senador. O assédio ao senador é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por terem apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro ou por defenderem valores conservadores. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 25 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Regimentalmente dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Agradecer aqui a presença dos meus pares aqui, o Girão, que está aqui, a Soraya Tronic, minha querida Soraya Tronic, o Espiridião Amin, nosso cérebro do Senado, Paulo Paim, pessoa fantástica, Plínio Valério e todos os outros estão aqui presentes. Bom, deixa eu seguir para não ter que ler igual um coelho. Vamos lá. Hoje venho novamente a essa tribuna, único meio de comunicação que disponho para falar com os meus eleitores. Tenta imaginar isso, Girão. E com todos os capixabas e com todos os brasileiros que ainda acreditam num Brasil e que lutam pela verdade. Censurado como estou, resta-me falar aqui o que venho dizendo desde janeiro, depois dos violentos ataques aos poderes da República. Chegou a ser cansativa a minha insistência em apurar os fatos, em buscar os verdadeiros culpados de tudo. Afinal, foi muito grave o que aconteceu em 8 de janeiro. Hoje, estou sofrendo e vivenciando algo nunca visto antes neste Senado. Um senador da República que não cometeu nenhum crime, vou repetir, que não cometeu nenhum crime em 52 anos. Bom, vamos lá. A gente fica refletindo e vendo a história até chegar, enfim. Vamos lá, mais que já paga a pena como se condenado fosse. Condenado pela imprensa, condenado pela sociedade, condenado por todo mundo que não conhece a minha história. Isso pela insistência, senador Girão, em descobrir a verdade, em usar o que eu sempre aprendi em prol dos brasileiros. Imagina, senhoras e senhores senadores, ter sido calado, exposto, ridicularizado, julgado e condenado por omitir opinião. Mostrar os fatos, falar as verdades, fazer denúncias, tudo com um único objetivo: encontrar, aí eu repito, os verdadeiros culpados pelos atos
antidemocráticos que aconteceu no dia 8 de janeiro. Lutei muito que a CPMI dos atos antidemocráticos fosse instalada, mesmo a revelia do governo e daqueles que não queriam e que não queriam que nada fosse apurado. A minha história de vida mostra claramente quem eu sou, de onde eu venho, o que eu fiz, onde trabalhei e qual sempre foi a minha bandeira. A segurança pública, o treinamento de policiais pelo mundo afora e a busca da justiça. Fui questionado e a minha vida inteira foi devassada para tentar achar algo que pudesse me tirar o crédito, tirar a minha história. Até para a SWAT, que aqui hoje a gente falou até de forma descontraída, até para o departamento da SWAT, eles foram infernizados de ligações da imprensa, querendo saber se era verdade ou não a minha história. Enfim, até hoje procuro algo na minha vida para que possa me denegrir, tanto a minha imagem pública e a minha imagem perante familiares. E o que encontraram, aí, nosso presidente, uma declaração do líder da SWAT de Dallas, no Texas, nome Christian D'Alessandro, dada a um jornalista do UOL. Esse jornalista do UOL infernizou até falar com o líder da SWAT de Dallas. E o líder da SWAT de Dallas respondeu a ele, fazendo a seguinte afirmação, abro aspas: Marcos Duval trouxe um aspecto totalmente novo para as equipes táticas da SWAT no Texas. Ele deve ser considerado um tesouro nacional para todos os brasileiros. Como é que eu vi isso? Foi publicado no UOL. Como é que eu leio isso vendo outros valorizando o meu trabalho lá fora e outros me criminalizando aqui dentro? É difícil. E a gente luta por um Brasil melhor, com brasileiros nos criticando, colocando para sujar a imagem, fazendo busca e apreensão para assassinar sua reputação. Enfim, o que de fato vem incomodando é que eu consegui, junto com os meus pares, que acreditaram no vasto material que reuni para que a CPMI começasse os seus trabalhos. E assim aconteceu. A CPMI foi instalada, mesmo com a nítida decepção de que tudo foi planejado para que ela não fosse loteada pelo atual governo e por aqueles aliados que nem sequer assinaram o requerimento para participar da CPMI. Acontece hoje. Trabalham e eles trabalham fortemente para que essa CPMI fracasse. Você é testemunha disso. Prova disso é que evidências estão vindo à tona todos os dias. E todos os dias tentam desviar o caminho da verdade. Não enviam, por exemplo, o conteúdo das gravações das câmeras, onde certamente veremos imagens, aí eu já passo logo para vocês, das câmeras da Força Nacional imobilizada, paralisada, inerte, no estacionamento ao lado do Ministério da Justiça. É isso que vocês vão ver nos vídeos. Eu tenho do lado esquerdo, essa do lado direito eu não tenho essa imagem. Embora estivesse lá a Força Nacional, esse contingente foi impedido de conter a violência e a destruição do patrimônio público. Eles estavam vendo e foram impedidos de atuar. Qual o temor de se enviar o conteúdo das câmeras requerido pela CPMI e mostrar essas verdades e outras? Por que esconder? Porque tem algo a esconder. Não quer mostrar a verdade. Muito do que eu falei, ainda lá em janeiro, está sendo mostrado aos poucos. Os fatos são revelados através do duro trabalho daqueles que estão e que querem a verdade, assim como eu. Parabenizo aqueles parlamentares, vamos lá, por cada requerimento aprovado que tenha como base a vontade e a determinação de se fazer um trabalho de investigação sério, sem proteger, seja o lado A ou o lado B.
determinados em apurar omissões, as fartas e claras negligências de vários atores envolvidos. As senhoras e senhores senadores, Tronic, que está aqui, que faz parte também da CPMI, Girão, e toda a população sabem muito bem o quanto eu arrisquei o meu capital político, a minha vida pessoal, lutando pela instalação da CPMI, desde quando os escombros daquele dia ainda nem tinham sido recolhidos. A verdade do meu trabalho foi muitas vezes ignorada, fui ridicularizado por muitos, ainda tento me calar, devasso a minha vida e deixo um senador da República eleito pelos capixabas de forma democrática sendo censurado. Tiraram as minhas redes sociais do ar com 5 milhões de seguidores que acompanhavam o nosso trabalho aqui, de forma monocrática, com todo o meu conteúdo e a história da minha vida. Inclusive, as prestações de conta que eu tinha no meu site pessoal, onde eu pedia para que os brasileiros me ajudassem a fiscalizar, até o meu site pessoal tiraram do ar. E isso foi contestado pelo Twitter, pelo Google, pelo Instagram, que ele estava violando a Constituição brasileira. Bom, merece, aí eu pergunto, eu mereço essa censura? Um senador da República fazendo o seu trabalho, passando por isso? Se puder dar mais uns 50 minutos aí, para não falar igual o Enéas. Se o presidente permitir, o nosso querido eu gostaria de fazer uma pequena... Tá, eu gostaria. Marquinhos, senador Marcos, senador Eduardo Girão, só para informar-lhes que nós ainda temos oradores inscritos, só para... Tá, então vamos lá. Bom, é lícito isso? Censurar um senador? Está na Constituição? Não está. Então Deus, o tempo e a verdade estão sendo os meus juízes. Esses três. Tudo que eu tenho e que sempre disse serviu para abrir os olhos daqueles que não conseguiam enxergar o que eu vi e aprendi depois de tantos anos trabalhando na área de segurança e de inteligência. Minha carreira nessa área me rende todos os dias frutos de trabalho sério e de muito esforço, aqui no Brasil e mundo afora. Prova disso é que, devido a tudo que venho falando, de tudo que pesquisei, de tudo que mostrei sobre o dia 8 de janeiro, sobre o trabalho, antes de ser senador e já como senador, venho recebendo convites para participar de fóruns internacionais de inteligência e segurança em vários países. Irei nesse mês, para participar do Fórum Parlamentares de Inteligências e Segurança no Congresso em Londres. Depois eu sigo para a Suíça e depois também fui convidado para falar no Capitólio para os integrantes de inteligência dos Estados Unidos. Convite esse que me orgulha muito, porque veio pelo membro do comitê, já estou no final, membros do comitê, membros do grupo de inteligência, chefe do setor de inteligência do Capitólio, estão me convidando e lá estarei. Espero trazer e deixar lá novos conhecimentos nessa área, fortalecer e trocar informações e levar o conceito do Brasil e do Senado Federal na área da segurança dentro da comunidade internacional. Senhor presidente, senhoras e senhores, vou subir a essa tribuna quantas vezes forem necessárias para que a minha voz e o meu trabalho como senador, aí só vou pedir mais um minutinho que eu encerro, estou na última página. Como senador, aí eu vou dar um destaque aqui, consigam chegar ao meu estado, aos capixabas, mais de 800 mil capixabas, e todos os brasileiros. Silenciado, mas nunca amordaçado. Guardem isso. Eu estou silenciado, mas jamais ficarei amordaçado. Perseguido, mas nunca desmotivado. Quanto mais bate, mais força eu ganho. Injustiçado, lógico, mas nunca vendido. Eu não tenho preço. Os votos que me concederam não têm valor. Bloqueado, mas nunca sem honra, sem um trabalho honesto e sem luta.
Assim eu seguirei e agradeço os capixabas e a todos os brasileiros que estão comigo nesse silêncio ensurdecedor e nessa injustiça que estamos vivendo. Obrigado, presidente. Eu queria fazer uma parte, senhor presidente, rapidamente, que eu sei que tem outros colegas inscritos, inclusive o senador Plínio. Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, mais uma vez, manifestar a minha solidariedade. Me incomoda muito a sua situação. Me perdoe fazer uma comparação, mas já aconteceu isso na Câmara e acontece. O parlamentar zumbi. Sabe? Tirar suas redes sociais, que é uma extensão do mandato, não é correto fazer isso. Sem o devido processo legal. É o te prender sem saber que se um dia você vai cometer um crime. Então, censura prévia. Eu queria lhe cumprimentar pela coragem e pela resiliência. Pela resiliência. O senhor pode ter errado na forma. Eu até acompanhava algumas lives e às vezes, talvez no momento mais o senhor falava de um ministro, de alguém mais... Mas isso, se tiver errado, tem artigos no Código Penal para concluir, senhor, para serem restituídos, para ter efetivamente quem se sentiu caluniado, difamado, entrar. O que estão fazendo com o senhor, eu acho um equívoco muito grande, uma injustiça. O senhor conte sempre comigo, tá certo? Porque é questão de ser justo. E eu percebo que o senhor foi silenciado, isso é uma violência contra o senhor. Eu só tenho isso aqui para falar. Eu sei, agora. É uma violência contra o senhor, a gente sabe da sua honra. Isso vai passar. O seu gabinete foi invadido aqui dentro do Senado Federal, algo surreal. Durante o expediente. O seu gabinete de trabalho no dia do seu aniversário, ou seja, teve um quê de crueldade, mas o bem, a verdade, a justiça vão prevalecer. Vamos acreditar nos homens bons que vão se levantar e com Deus vai dar tudo certo. Amém. Paz. Obrigado. Obrigado, senador Marcos Duval. Obrigado. Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quero dizer ao senador Marcos Duval que eu compartilho com o sentimento do Girão. Nós comentávamos, a injustiça que estão cometendo com o senhor nos fere a todos, nos sensibiliza porque o que estão fazendo com o senhor é desumano, além de ser desrespeito e de ser ilegal. Mas eu tenho muita esperança de que esse Senado um dia tome providência para a gente equiparar, igualar e colocar alguns ministros do Supremo no seu devido lugar. Dizer para ele que ele não é semideus e provar com isso, com ações que nós, senadores, podemos fazer, que é empichar um deles. Só tenho minha solidariedade, senador.